Amém? Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 11, verso 3 e 7. Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Verso 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Grande Criador, te louvamos porque Tu és bom, maravilhoso e santo. Desejamos que nossas vidas venham enquadrar com a Sua palavra. Cada ação, cada palavra, que possamos enquadrar com a Sua palavra. A nossa vida é que tem que enquadrar. Não Sua palavra enquadrar na nossa vida, mas a nossa vida tem que enquadrar na Sua palavra. Ela tem que ser ajustada. E para isso nós nos reunimos para Te adorar. Obrigado, Pai. Limpa nosso coração, perdoa-nos. Faça de nós um vaso de bênção. Faça-nos mais simples, mais humilde, mais capaz, com a capacidade que vem de Ti. Não deixa nenhum de nós iludir, pensar que somos alguma coisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. E vamos posicionar alguma doutrina. Vou aproveitar e agradecer também os que estão conosco aqui e os que estão através da internet, gente que confia neste ministério. A gente só tem que agradecer. Bom, deixa eu falar o que eu penso também. O pastor João Bispo era para falar uns 20 minutos, mas acho que ele quis falar pouco, não é? Mas não é minha intenção tirar a palavra dele também não, certo? Então Deus abençoe, meus irmãos da África, de Moçambique. Recebemos a carta de vocês, o e-mail, e vamos ver o que nós podemos fazer a respeito do que vocês desejam, né? Desejo correto, certo? Desejo da África, desejo correto. E a gente vai posicionando certas coisas, depois eu creio que obreiros, pastores devem entender o objetivo da mensagem e o objetivo do povo tem que ser respeitado. O desejo do povo tem que ser respeitado. E se as pessoas não querem me ouvir, então eu sempre digo, fica à vontade, não tem que me ouvir. Ninguém tem que me ouvir, como eu sou liberal, ninguém tem que vir à franca. Você vem porque você gosta, você quer o nosso companheirismo, então você vem, mas ninguém é obrigado a vir aqui. Ninguém é obrigado, nenhum destes pastores é obrigado a dizimar para mim. Dízimo é uma doação ao pastor.
Então, nenhum pastor é obrigado a dizimar a mim. Tem que fazer por vontade própria, né? As pessoas têm que entender que não é porque acha que a mensagem saiu de Franca, então que tem que dizimar para Franca, certo? Pastores, estou falando. Agora, todo membro do ministério tem um pastor para ele poder cumprir o seu dever cristão. Você não pode viver sem pastor. Você não pode dizer o meu pastor é Jesus, porque Jesus tinha que ser um homem aqui para ser seu pastor. Então você tem que ter uma pessoa, um pastor, para poder você ouvir, para te acompanhar. Na hora que você precisa de alguma coisa, liga para ele, fala com ele, receba um conselho dele. Antes de você cair numa tentação, antes de você entrar numa dívida, fale com o seu pastor. É bom isso daí. Vai te livrar muitas vezes, vai te livrar. Mas muitas vezes você vai lá e faz a dívida depois que afoga. Meu pastor, ore por mim. A oração é feita antes de afogar, antes de se atrapalhar, antes de se fazer negócio errado. E uma coisa é que o que você faz de errado, o outro não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente faz uma coisa errada, nós maculamos a vida cristã. Todo mundo fala, aquele crente. Se você faz uma coisa errada, diz, aquele crente lá do Osmar. Eles fazem assim, eles falam daquele crente em Jesus Cristo, não. Porque eles sabem que eu sou seu pastor, é aquele crente lá do Osmar que está fazendo isso. É aquela mulher lá do Osmar que está pintando, é aquele homem lá do Osmar que está fazendo coisa errada, fazendo negócios errados. Então, isso macula o ministério. Por isso, antes de você fazer isso, fale com o seu pastor. É a mesma coisa da mulher. A mulher, antes de fazer uma compra, uma conta, ela tem que falar com o marido. Nós estamos vivendo uma era diferente, que a mulher tem seu cartão, que a mulher trabalha. Entende? Então, ela acaba sendo dona do seu nariz. Mas o dono do seu nariz tem que ser seu marido. Vai até do nariz, sim, dono do seu nariz. Tinha que ser o seu marido. Mas quando você tem um cartão, você faz o que você quer. Aí depois ela que afoga, porque a mulher quando ganha, muitas vezes ela não sabe controlar, ela gasta o dela e depois, bem, me dá aí. Cadê o seu? Já foi. Então, precisa ter um cabeça. E assim como nós já temos aprendido, que é bom posicionar estas coisas para os crentes não viver em dívidas. E quando você deve amor, como o marido, amor, a família, você tem que reconhecer isso, tem que saber que deve. Tem pessoas que devem, mas acham que não deve. E você tem que entender que você deve a sua família, amor, dedicação. A mulher deve atenção ao marido, amor também, dedicação. E tem que perceber que deve. Tem gente que deve, a hora que te vê, quebra a esquina, para não encontrar com você. Mas o certo é quando você deve, ir à pessoa que você deve e dizer, eu não posso te pagar esse mês, você me aguarda mais 30 dias. Certo? Isso é um dever cristão. A gente aprende isso com o irmão Brana, mas a natureza devia ensinar nós estas coisas. E lutarmos por um caráter. A vida cristã sem caráter é diabólica. Você vir à igreja e não ter caráter cristão, você é um pequeno diabo vindo à igreja, ouvindo as coisas de Deus, sem caráter. Então, o caráter não é um dom. Caiu do céu, Deus me deu um dom de... Não, o profeta diz, caráter é vitória. Isso aí você tem que lutar para mudar sua personalidade.
Você tem que lutar para mudar essa maneira de ver, de ser, de agir. Você tem que lutar. Isso é criar caráter. Talvez o homem tenha uma facilidade para ficar cubando uma mulher de baixo em cima, de cima embaixo. Então ele tem que mudar o caráter. Porque isso é falta de caráter. Então precisa mudar o caráter. A mulher também de olho em outro homem, assim, nas escondidas. Tem que mudar o caráter. Achar uma pessoa bonita, não adianta falar, aquilo ali é bonito, não é feio. Não, bonito é bonito. Certo? Nós, os homens, falamos, ele é simpático. Para não falar bonito, que parece dar uma coisa de efeminado, né? Ele é simpático, mas é bonito. Certo? Mas é difícil homem bonito, viu? Sorte nossa. É as mulheres que são bonitas. São atraentes. Os homens não são atraentes. Se você começar a maquiar muito para ser atraente, tem homem que vai no manicure, pedicure, mas o manicure e pedicure tem que ser a sua mulher. Ela fala, mas não quer pôr a mão no meu pé de jeito nenhum. De solteira até beijava o dedão, mas agora não quer pôr a mão no pé. Agora ela não quer olhar se o nariz tem algumas asas, alguns chifrinhos de barata. E ela tem que olhar, porque aquilo ali vai refletir, é o marido dela. Tem uns aparelhinhos que você compra e eles fazem uma limpeza no nariz, né, no ouvido, faz uma limpeza para sair essas coisinhas que enfeiam muito a gente. Então, eu fico falando desses pormenores, acho que é bom acabar de falar. Vou mexer outra vez, mas tente ver a sua dificuldade no seu mau hálito. Você já tentou escovar sua língua? Não, de verdade, não é porque você é falador, não. Escovar a língua. Cada vez que você for escovar os dentes, escove a língua bastante. Vai terminar um pouco desse mau hálito que você tem, que não pode chegar perto dos outros. Os outros ficam conversando, ficam fazendo assim, se defendendo. Né? Então esfrega. Agora tem crente que não quer aprender, tem crente couro grosso. Você fala e não quer aprender. Isso aí não é coisa de falar na igreja. Então fica com esse nariz cheio de chifrinho de barata. Fica com essa toceira de cebola no ouvido aí. Você não quer? Então fica com esse mau hálito que ninguém aguenta. Sua mulher não aguenta chegar perto de você. Depois, bem, me beija. O quê? Só se for com a cabeça. Porque não dá para pôr a boca aí. Por favor. Tudo a gente tem que ajeitar, né? Tem que ajeitar. Por isso existe água para tomar banho, existe pasta, escova, para poder escovar os dentes. E agora escovar a língua também. Faz tempo que eu ensino isso. Escovar a língua. Vocês aprendem cada coisa. E falar que lá, olha o que ele ensina. Nós ensinamos trovões, ensinamos selos, escovar a língua, tirar o cabelo do nariz, do ouvido. Nós ensinamos tudo. Nós temos tempo para isso, certo? Nós temos tempo. Isso aí, se você... Agora, tem um outro lado, é que o homem, ele já quer ir lá na manicure, certo? E tem hora que é mulher mesmo, ele quer que uma mulher põe a mão no pezinho dele. Que é difícil o homem ter pezinho bonito. O homem é de pé feio mesmo. É difícil ter bonito. Mas tem uns que é mais delicado, tem que tomar cuidado. Tem homem que é delicado. Tome cuidado. Você ri, porque talvez depois você chora. Mas tem homem que é delicado, então tem que tomar cuidado em tudo isso aí. Agir como homem, agir como cristão. Vida cristã, vida de contato com Deus. Vida que você vive bem com todo mundo e não fica causando problemas para todo mundo. Aprenda isso. Eu estava lendo aqui perguntas e respostas, falei, eu tenho uma mensagem para pregar, ia pregar e ia misturar com isso aqui. Eu falei, eu não vou misturar, vou deixar para a noite. Acontecimentos do fim, vai para a noite.
aqui é bom conversar um pouquinho com vocês sobre estas coisas naturais. E é bom nós aprender que nós não temos que parecer um judeu. Esse tempo é tempo muito do povo parecer judeu. Você pega um brasileiro e está querendo parecer judeu. O judeu põe um chapeuzinho, uma gorrinha, e a barba cresce, e muda a aparência. É um judeu, faz a barba direitinho, bonitinho, assim, isso é um judeu. Vai lá, olha nas fotos deles, você vê. E nós somos gentil. Nós não temos que pegar certos costumes. O irmão Brana quis pegar o costume dos profetas judeus. Ele queria ir para o mato, deixar o cabelo crescer, a barba, porque ele via que os homens do Velho Testamento eram desse jeito. Então ele queria ser assim. Deus falou para ele não ser assim. Eu acho que Deus tem que falar comigo, com você, para você não ser assim. Certo? É Deus que tem que falar. Então Deus falou para o meu irmão: sua mulher vai te deixar. Quer dizer, a mulher começa a afastar. Agora, se a sua mulher gosta de barba, arranha ela. Mas é difícil, né? É difícil. Ninguém é obrigado a usar bigode. Eu uso bigode desde 20 anos. Eu nunca tirei. Eu só rebaixo ele, mas nunca tirei. Mas ninguém, para ser do meu ministério, para dizer que crê no Osmar, que prega o que prega, tem que ter bigode. Não, vai sem bigode. Pode ficar todo mundo sem bigode. Não precisa acompanhar, não. Você vai só ficar mudando de aparência, não vai dar certo. Então eu nunca tive isso. Quando eu comecei, eu estou até hoje. Então, para ver que já está quase com 50 anos esse bigode. Certo? Nunca consegui deixar barba. Faço barba todo dia, mesmo dia que não tem culto. Eu não consigo dormir ranhando. Certo? Isso é problema meu. Agora, vocês podem ficar de barba em casa. Né? Pode ficar, isso não tem problema. Os homens querem ficar de barba em casa, não tem problema. Agora, vê se a sua mulher gosta daquele jeito. Ah, não, mas quem manda lá em casa sou eu, mas na barba é a sua mulher. Entendeu? É porque a gente pensa que é a gente que manda. Para que você casou? Quando você casou, você dividiu os direitos. Você tem que saber que o seu corpo é dela, Paulo ensina, e que o corpo dela é seu. Senão você não tem direito de repreendê-la em nada, de pedir para ela fazer coisa alguma. Porque se você pede, ela não faz, então ela pede, você não faz também. Aí fica uma porfia os dois ali. Não é? Aí ela não faz, então eu também não faço. Então, eu creio que nós, como cristãos, vamos cumprir nossa parte. Não importa se o marido não cumpre, se a mulher não cumpre, nós vamos cumprir nossa parte. É entre nós. Então, é bom a gente notar essas coisas e não precisa de ninguém ficar pregando para nós. Certo? Não precisa. Mas nós estamos vivendo num mundo que está tudo contaminado. Os nossos neurônios estão muito frágeis. Estamos dependendo, talvez, de tomar remédio para poder melhorar, porque nós já estragamos a nossa vida. E vai poluindo as pessoas de uma tal maneira que elas ouvem, mas não cumprem mais. Todo mundo ouve, Deus é bom. É difícil os pregadores que estão pregando o que os homens têm que fazer, as mulheres têm que fazer. Então vamos pegar aqui perguntas e respostas do irmão Brana, número 4, parágrafo 108, 35ª pergunta, para nós ver um pouquinho, tanto do homem como da mulher. Mas tem pessoas na igreja que é invocada, principalmente mulher. Se você começa a falar do cabelo, do vestido, ela diz: por que não fala do homem? Arruma uma coisa para falar do homem. Mas isso existiu no tempo do irmão Brana também. A pergunta é feita, e olha como o irmão Brana já começa a sentir no meio da pergunta: por que é que fazemos do vestido da mulher um ponto de disputa tão grande?
É uma coisa que a mulher, ela tem o direito de vestir, vestindo santamente, não precisa pôr lá no pé. Porque na hora que você põe lá no pé e põe um rachado para cima do joelho, o seu vestido está para cima do joelho, que se conta é dali para cima, certo? Do joelho para cima. Então não adianta nada pôr um vestidão e ter um rachado para cima do joelho. Eu acho que a mulher precisa aprender isso, a cristã precisa aprender isso normalmente. Pode ter o rachado no seu vestido, mas que vá até perto do joelho. Entende? Aí você pode assentar normalmente, senão não vai adiantar, você vai ter problema também, porque vestidão comprido e senta e não tem liberdade, é mal para você mesmo. Bom, irmã, por que é que fazemos do vestido das mulheres um ponto de disputa tão grande? Aí o irmão Brando diz assim, as estou recebendo nesta. Não estou recebendo, em outras palavras, já estou começando a apanhar aqui, né? Já estou recebendo nesta. Porque quem pregava contra os vestidos das mulheres era Brana. E isso aqui é provar que era uma mulher, né? Do vestido da mulher, um ponto de disputa tão grande, o corte de cabelo, nada se diz acerca do cabelo do homem ou da maneira que se veste. Agora, o que eu falei para vocês ontem, aí eu encontrei aqui, porque eu quis ler para vocês. A forma do homem vestir. Para ele saber que ele é diferente da mulher. Quando fala que aquilo é roupa de mulher, é porque a mulher do mundo usa, não que a mulher crente usa. Quando fala que short é feminino, aquilo é da mulher do mundo, não da mulher crente. Entende? Da bermuda, é da mulher do mundo, não da crente. A crente ela tem que saber a sua maneira de vestir. A Bíblia tem, Deuteronômio 22:5 mostra que cada um tem um tipo de roupa. O homem tem um tipo de roupa e a mulher tem outro tipo de roupa. Os dois não podem vestir igual, certo? São diferentes. É como vocês veem assim, as mulheres e os homens, tudo vestido, cada um com a sua natureza. Isso faz bem. É bom ver uma mulher bem vestida. Aí o irmão Brana diz, bom, irmã, eu já sabia que era uma irmã, né? Em uma coisa tenho de estar de acordo contigo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o varão não deve cortar o cabelo. Aí começa a mexer no homem. Tem homem que tem vontade de ter cabelo comprido. A gente que é meio careca não tem nem jeito. Só cresce em volta. Fica mais feio ainda, né? Então não adianta. O meu tempo de moço, de ter um cabelinho na testa, agora só tem testa, cabelo não tem mais. Para poder tampar um pouco, né? Então já foi esse tempo. A Bíblia diz que o varão não deve ter cabelo longo, e se tiver cabelo longo, eu lhe diria o mesmo, assim como digo a ti. E se eu ver um homem de cabelo longo, eu vou dizer a mesma coisa que eu digo a você do seu vestido curto. Ele está mal, porém a maioria dos homens, muitos deles são como eu, não tem nenhum ao todo, que não tem cabelo, não tem nenhum ao todo. Porém a maioria dos homens cortam seu cabelo, parecem homens. E agora, se não o fizerem, lhes seria dito para não fazerem assim. Deixar crescer o cabelo como o cabelo de uma mulher, não pode. Vocês encontrarão tudo isto em casamento e divórcio, votos e coisas, quando pregarmos acerca disso. O grande ponto de disputa do homem ou de vestir do homem. O 109, perguntas e resposta número 4. Agora, um homem, em primeiro lugar, o corpo do homem não é uma tentação como o da mulher. Agora, tem mulher que gosta. Tem mulher que olha também no homem e gosta do corpo do homem. Mas o irmão Brana diz que ele não é um corpo de atração. Mas o corpo da mulher, ela pode ser feia, pode ser o que for. O corpo é atraente.
E vocês têm que tirar da cabeça, eu sou gordinha. Tem gente que gosta de gordinha. Eu sou magérrima, meia seca. Mas tem aquele que gosta de seca. E tem umas que tem uns complexos e depois acham que aquilo não tem tentação. A mulher já é uma tentação. Tem que saber. A igreja é uma tentação. O que é que está juntando nas igrejas? Porque as igrejas enchem. Ela é uma tentação. Uma igreja de brinco, uma igreja de saia curta, uma igreja livre, uma igreja como nós temos hoje aí no mundo. Todo mundo quer estar nessa igreja. Ela é uma tentação, chama atenção para você ficar ali. A igreja rica chama atenção. Um rico não vai numa igreja pobre. Ele tem que ter espírito correto de um cristão para ele ir numa igreja pobre, senão ele fará de tudo e fará o pastor construir uma igreja do caráter dele, para ele poder ficar lá dentro. E tem muitos aí fora que estão atrás de igreja grande enche mesmo, não tem nada, elas não têm nada de Deus. Conta as bênçãos que Deus faz, mas elas não têm nada de Deus na vida espiritual. Só na vida física são abençoados, lares abençoados. Conta a bênção do lar, agora mudou de vida com o marido, com a mulher, mas não com Deus. Não mudou de vida. Então isso não vai adiantar nada. Mas o homem, o profeta diz, o corpo dele não é uma tentação como o da mulher. Agora um homem, ele com suas pernas grandes, velhas, peludas, deformadas, barriga de pote e tudo. Ele é uma desordem horrível que se vê em si e não há nada para que se tente. E eu penso que é a vista mais asquerosa ver estes homens ir rua abaixo, jovens ou velhos, vestidos em shorts. Já pensou bem um pastor desse vestindo short? Só dentro de casa mesmo. Tem só liberdade, né? Está dentro do seu lar. Mas se for para sair lá fora, tem que mudar, né? Tem uns que são religiosos demais, que de não lugar nenhum. Irmão Brana tirava a camisa ali dentro de casa e limpava o jardim, cortava grama. E as pessoas têm uns que falam, não pode ficar nem sem camisa, tem que berrar. Isso é aquele espírito legalista. É o legalista, eu esqueço sempre dessa palavra. É o legalista. E deixa muito a desejar também. Mas eles acham que não pode fazer isso dentro do lar, sozinho, dentro da sua casa, sua família, né? E seja o que for, você sabe, eles caminhando rua abaixo, eu penso que essa é a vista mais indecente que jamais haja visto. Agora você pensa bem, você de short, tira uma foto e põe na internet. Até de bermuda. Como eu disse ontem, eu acho a coisa mais feia. Se eu fosse uma mulher, eu não deixava meu marido pôr bermuda. Isso vai da mulher também. A mulher acha bonito. Ele sai com aquela mulher na rua de bermuda. Eu acho que é complicado o negócio, meu irmão. Você que é cristão e a mulher que não é. Você sai na rua com uma mulher dessa classe. Você sai na rua com uma mulher atraente. Roupa curta. Não é fácil. Só Deus para ter misericórdia. Esse estilo de mulher do dia. E que elas não mudam. Quem tem que suportar é o homem. Vencer. Eu falo, vou meter o pé na cumbuca. Vou virar o lar de cabeça para baixo. Vou começar de novo. Você vai arrumar outra, vai ficar do mesmo jeito. Fica com essa que você gosta mesmo, que você ama. Sofre com ela, ora por ela. E tenta ir convencendo.
para que ela possa reconhecer que o corpo dela é só seu e que o seu corpo é só dela. Mostra para ela, olha, o meu corpo é só meu e seu, mas o seu corpo não é só meu. Não, é só... Não, aí que você põe uma roupa decotada, você põe uma calça esporte que modela todo o corpo, você... Não é só para mim, isso daí é para o mundo também. Agora, o marido dizia, agora eu sou fiel, eu sou só para você. Essa é a minha maneira de vida, sou um cristão. Tem hora que você tem que mexer com a consciência feminina. Ela acha que está tudo bem, e você vai ficar com medo de perdê-la. Você não vai perdê-la, não. Mostra para ela. Eu queria você mudada, eu queria... É o que Deus faz comigo. Ele fala na minha consciência, no meu coração. Eu quero ver você mudado. Cada dia. Aí a gente começa a aproximar mais de Deus, para fazer o que Deus quer. Esse mundo vai cair num juízo terrível, porque não respeita a palavra de Deus e o direito cristão de vestir como uma cristã e de vestir como um cristão. Muito contaminada essa terra. Eu penso que essa é a vista mais indecente que jamais haja visto, um homem de short. Isso é certo. Eu penso que não conhece o lado da raça que pertence. Bem, isso é correto. Ele não conhece se ele pertence à raça da mulher ou do homem mesmo. Um homem que fizesse uma coisa como essa, que saísse de short. Agora eu estou te falando, isso aqui é pregação de William Branham, certo? 110, perguntas e resposta número 4. E você sabe o que? Acabo de ouvir há uns quantos meses que o exército americano vestirá nessa forma, nessas bermudas. Sim, no próximo ano ou no ano depois do próximo. Todo o exército sairá de calções curtos. Que grande grupo de efeminados podemos obter. Na hora de você pôr um short, pensa que o profeta te chamou de efeminado. Certo? Aí eu gosto do William Branham. Você não vai acabar gostando. Daqui a pouco você vai ficar com nojo dele também. Você só fica mexendo comigo. Quando prega, a mulher sente, só fala do vestido da mulher, mas agora está falando. Ele tinha que ter aquelas perguntas para poder falar dos calções dos homens. Guarda isso, por favor. Você tem que guardar, porque senão, a hora que você for colocar uma coisa dessa, tirar uma fotografia, expor aquilo depois, porque já tirar fotografia já é feio. Fala, não estou em condições de tirar fotografia. Não estou vestida, não estou vestido. Então eu vou vestir-me primeiro para tirar uma fotografia. Não é para ficar bonito, não, é para ter roupa correta de homem, roupa correta para mulher. Aprenda isso. E se tem visto isso pela internet com algumas pessoas, até com gente velha. Você tem visto isso na internet, mas não é só gente novinha, não. Até gente velha. O velho quer mostrar o cambite também. Esses homens devem olhar na perna e dizer assim, que benção. A perna é bonita. Mas vocês me perdoem nas minhas expressões, dos meus pensamentos. Sabe por que eu acabo vendo que eu não sou nada? Quando você usa da parte fisiológica, você precisa de um banheiro. Você fala, mas o que é o ser humano? Não está com nada o ser humano. Porque até parece que aquelas artistas bonitas, aqueles rapazes bonitos, com maçã no rosto, parece que eles não fazem isso. Mas daí é para o homem e a mulher reconhecer, não valo nada. Não estou com nada. Olha o que eu sou. O indivíduo acha que é uma grande coisa.
E aí quer mostrar todas as partes do seu corpo. E o dia que estiver cheio de varizes, mostra também, irmãos. Que a gente vê homem e mulher com as varizes do tamanho da grossura de um dedo, mas está de short, está de bermuda, velhas. É demônio que cega as pessoas. Algumas pessoas já desligou o computador. As pessoas não estão acostumadas com isso, estão acostumadas. Deus é bom. Ele é bom, não mexe comigo, não. Porque assim, Deus é bom até que Ele mexa com meus problemas. Agora que Ele mexer, eu falei, não, Senhor. E tem uma coisa, a mensagem de João, da noiva, ela é uma benção, ei, glória. Mas a hora que mexe comigo, não achei bom isso não. Não gostei. Tem gente que vai na igreja só para avivamento. Eu quero pulo, eu quero grito, eu quero avivamento, eu quero arrepio, eu quero sentir. Você quer sentir, leva uma bordoada. Você quer sentir. Eu quero sentir algo. Não adianta nada, você vive por sentimento. O crente verdadeiro, o profeta disse, uma vez foi o sentimento, hoje é a sua palavra. Tem pedacinho da mensagem que eu não esqueço. É só um pedacinho. Uma vez foi o sentimento, hoje é a sua palavra. Não é o que eu sinta, eu não estou sentindo, não estou sentindo bem, não estou sentindo de ir na igreja. Não é o que eu sinto, não, eu já estou indo. É a sua palavra. Na expressão do profeta, você não suporta ver estas portas se abrirem para você estar aqui quinta, sábado e domingo. Porque tem porta para abrir. E os de fora também não suporta chegar no horário da internet para ele chegar e falar, vamos assistir. Certo? Isso aí. Nem todo mundo valoriza. A gente tem que reconhecer isso. Nem todo mundo valoriza. Porque a mensagem ela é valorizada nos anos de avivamento dela. E ela tem 3 anos de avivamento. Eu creio que a nossa já passou também. Agora você tem que fazer força para valorizá-la. Porque no tempo do avivamento, e chora, e vem para a igreja, é um crente chorão, é um crente que glorifica, é um crente que luta contra as coisas erradas. Vai passando o tempo, vai começando a dar a mão para a coisa errada. Não estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Sentindo o quê? De ir na igreja. Tem que sentir? Tem. Eu não estou sentindo de ouvir um culto, mas se você for ouvir um filme ou uma novela, aí eu desperto. É engraçado, se eu for ver algum filme, eu durmo. Agora, isso está na pessoa. Certo? Está na pessoa. Vamos posicionando a coisa corretamente. Deixa de ser um legalista também nas coisas. Você encontra tudo isso, irmão Brana, tratando duramente contra a televisão, porque a televisão tinha iniciado. Vocês me encontram falando contra o WhatsApp, o irmão Brana nunca falou porque não tinha. Mas vocês me encontram falando contra o WhatsApp lá no início, falando, descendo o burraio. Era início. Hoje o povo já está usando, sabendo usar para negócio, certas conversas. É bom. Até é bom para a pessoa não ficar conversando demais, viu? Que pega telefone, sim, eu já disse para vocês, já fiquei com o telefone no ouvido e encostei no sofá e puxei o ronco 2 horas de telefonema. Tem gente que tem espírito de telefonar. Eles não aguentam. Parece que estão inquietos, tem que fazer alguma coisa. Aí cata, vou conversar com o fulano, como se o fulano estivesse que nem ele. Paradão, à toa. Talvez o outro não quer nem conversa. Vou ligar para ele. Aí você é um tormento. Vença isso em você. Eu não tenho usado muito celular. A gente vê por isso. Eu tive um tempo que as pessoas, elas aproveitam, quase não pagam nada de telefone, né? Aí pode falar, e aí lá vai eles. E você tem que aguentar. E não tem nenhuma edificação. Eu não quero escutar nada que não me edifica.
senão o problema de uma pessoa que eu possa resolver. Só aquilo. E amém. E você recebeu a oração, creia, amém, estou curado. Você não tem que todo dia mandar um pedido de oração. O que está faltando? Fé. Você precisa de crer na sua oração. E aquilo ali está resolvido. Vocês vê, eu pedi muita oração, de vez em quando que a gente fala, ore por mim. Mas tem gente que acostuma, todo dia, mesma coisa. Então tem gente que todo dia telefonar, prosapiar. Então as pessoas não têm tempo. E a outra tem tempo demais. Vamos fazendo a coisa normalmente. A gente tem que perceber nessa era agitada que nós estamos vivendo, não é tempo de ficar conversando uns com os outros, não jogando palavra no ar, não. É falar o que é necessário para o telefone. O necessário. Então conversa demais. E aí você já viu, né? As mulheres têm tanto tempo, talvez não tenham filho para cuidar. Está precisando de uma meia dúzia de meninos na sua casa. Mamãe daqui, mamãe de lá. Aí não tem tempo de WhatsApp. Mas se não tem menino, filho, WhatsApp. Aí vai. O homem também, o homem está precisando de serviço. Serviço, só no WhatsApp. Precisando de serviço. Meu serviço é o WhatsApp. Está precisando de serviço. E aí você vai trabalhar, não tem tempo para o WhatsApp. Aí depois que você vai parar, examinar os trechinhos que alguém mandou para você. Não é uma bênção correta usar aquilo de uma forma correta? Os negociantes, que nós temos irmãos aí, negociantes, que usa, e saber conversar com os outros, saber entrar na casa dos outros, saber conversar com a mulher dos outros, saber a hora de ir na casa dos outros. Isso tudo é para nós hoje um pouquinho só. Aguardem que nós já vamos embora. Deus fez o homem para se ver como homem, e atuar como um homem e vestir como um homem. Ele fez a mulher para fazer a mesma coisa, vestir como mulher, atuar como mulher e ser como uma mulher. Concernente a esta manhã, surge a primeira pergunta do homem: se uma mulher tem cabelo escasso e deseja usar um desses enchimentos, ou que chame vocês, aí muitas vezes você acha que é errado, não deixa. Irmão Brana, deixa você que a mulher tem o cabelo curto, ela pode arrumar um cabelo aí, prender no dela e fazer um cabelo comprido, até que o dela cresça. Certo? Isso é uma ilusão feminina. Tem umas que a ilusão, como crente, ela não pode ter ilusão de cabelo curto. Mas é bom a crente que ela tem a ilusão do cabelo comprido, cabelo longo. E se ela quer fazer algum enchimento, que faça. Tem irmão Brando diz, a minha esposa usa. Agora, tem aquelas que usam enchimento só para fazer um coque. De primeiro só usa aquele negocinho, né? Outro para trás, aquele pneu de estepe. Não é? Então, vocês gostam do cabelo solto, mostrar o cabelo comprido. É bonito, certo? É bonito. Então, se está curto e deseja, a irmã Branda não tem nada contra isso. Eu gosto do profeta porque ele é central. Ele não é aquele exigente errado. Ele diz, se não tem Bíblia, ele diz, é só o que a Bíblia fala. Não tem Bíblia, ele diz, se você quer a minha opinião, a gente quer a opinião do profeta. Eu quero ver se vocês querem a minha opinião. Gente do meu ministério estão desejando minha opinião. Então a mulher deve desejar a opinião do marido, não do vizinho, não do médico, certo? A opinião do marido. E elas não querem ouvir, elas estão mais querendo ouvir a opinião dos outros. Elas não querem ouvir o marido.
É o problema do dia. A igreja não quer ouvir Deus, ela quer ouvir o marido denominacional, o sistema. Irmãos, vocês têm que ver que isso é um paralelo, vocês precisam aprender. O homem que não dá assistência para a mulher, para a família, através da conversa, do amor, da dedicação familiar. De primeiro você era dedicado aos bebuns, você ia lá para o boteco, né? Você olha na cara do Everson, ele já parece que veio da cachaça, né? Mas é que bebeu muito mesmo, bebeu muita cana. Então, a vida que viveu, aquilo foi o tempo que você fez aquilo. Agora, o seu tempo é para a família. Dedicar a família, dedicar a esposa, aos filhos. Você sabe, não tem mais nada depois que você casa. Não tem mais nada o que fazer no mundo. Até casar, o homem fica doidinho para casar. E ele não sabe o problemão que ele vai enfrentar. Mas ele é inexperiente. Os que casam 2 vezes já sabem. Mas é inexperiente e que aquilo. Aí depois não dá conta do recado. A mulher não vai querer você na casa dos outros, não vai querer você andando com um colega. Tem hora que é difícil, a mulher não vai querer você lá no boteco. Você tem que ter o seu companheirismo dentro do lar. É no lar. A mulher também, o marido não quer que ela fique lá na casa da vizinha prosapiando. Quer na casa dele. Agora, o marido tem a mulher em casa, tem os filhos em casa. O que ele tem que fazer é só estar em torno daquela família, ajudar a mulher no que pode. Se ela não pode arrumar a cozinha, ele vai lá, arruma a cozinha para ela. As mulheres gostou agora. Amém. Então, nada demais, filho, nada demais. Entende? E se você não pode fazer, não quer fazer, pague. Pague a mulher que está em dificuldade, pague para alguém fazer. Agora, espera lá. Não pague e traga uma noviça para você ficar cubando ela em casa. Ei, pastor, mas isso é terrível. Mas paga uma irmã mais velha, leva para lá, para cuidar da sua mulher, para ajudar a sua mulher. Isso é uma coisa boa. Isso é amar a família, amar a esposa, os filhos. Você não tem mais o que fazer. Depois que casa, é só em torno da sua família. Vem para a igreja, volta para casa. Aí não é coleguismo, mas não. Você tem que entender. E se você tem colega e pensa em casar, você tem que saber que esse negócio é cortado. Corta o seu umbigo. Preso com coleguismo. Agora, filho, agora é escutar a mulher, ela não quer deixar eu ir no campinho ali chutar uma bola. Por quê? Ela quer que eu fique com ela, então fica com ela. Se você não ficar, um dia ela vai ficar cheia e ela vai falar, pode ir para lá. E ela vai para o outro lado. Então, é melhor que você cumpra seu dever. Muitos lares vão a pique, é porque um dos dois errou. Então você tem que corrigir sempre sua vida, ver que tipo de vida você está vivendo. Se não vive a vida que precisa viver como marido e mulher. Pensa, hoje nós somos casados, não somos com Cristo? Como é que você trata Jesus? A palavra da hora. Como que Ele te trata? Eu tenho visto muita coisa na minha igreja, que é muito pequenininha, e poucas naturezas de pessoas, mas a gente vê assim, ainda está precisando aprender, está precisando ter uma natureza boa. Deus tem uma natureza tremenda, Ele é amor, aquela natureza que dá certo com o cristão tem que adaptar com a natureza dele. E casei com ele,
Casei com ele e agora eu vou se ele quiser deixar. Quando você está solteiro, e eu vou, ou a solteira ainda fica agarrada em casa, que ela tem que falar com o papai e a mamãe. Mulher não é assim, não. Mulher tem que falar com o pai, com a mãe. Agora o rapaz, depois que ele tem uma certa idade, tem hora que ele tem uma opinião própria, porque ele já começa a ser um homem, então ele diz, eu vou em tal lugar. Mas a filha mulher, ela continua ainda na dependência da família, do pai, porque se ela sai, ela pode não voltar virgem. Ele sai e volta homem do mesmo jeito, mas ela depois tem que ajeitar no casamento. E todas essas coisas que vocês fazem, tem que preparar. Você sai, namora uma pessoa, depois beija e até tem ato sexual com a pessoa. E se você já veio do mundo assim, se arrumar um namoro, você vai ter que falar o que você é. Não fique encobrindo o que você é, não. Aí depois de casada, aparece, eu tenho um filho ali. Aí depois de mais um, eu tinha outra, eu tinha esquecido de falar. Tem outra ali. Né? Ela diz, então você pode voltar para casa do seu pai. Ela tem que saber da cruz que ela vai enfrentar. Certo? E aí vocês têm que ver que o casamento não é fácil. Tem cruz no casamento. E cada um vai fazer a sua força para carregar aquela cruz. Marido, mulher, filhos, vocês lutarão para carregar aquela cruz, para manter a vossa vida diante de Deus. Amém. Terminando. E a mulher vista-te como mulher, o homem vista-te como um homem, não trates de ser um efeminado e vestir roupas de mulheres. E a mulher não trate de ser masculina e vestir em roupa de homem, a calça esporte, porque Deus não quer que tu faça. A Bíblia condena isto. Então, a gente precisa aprender. A vida cristã é uma vida que a gente vive aprendendo. Eu quero ser melhor cristão. Então, o vestir, não, mas a roupa não vai para o céu, é só seu coração. Não existe isso. A Bíblia diz que é para nós santificar corpo, espírito e alma. Tudo. Você pega corpo, espírito e alma, abrange tudo. É a plenitude do homem. Corpo, espírito e alma, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, é a plenitude de Deus. E a gente precisa abranger todos esses sentidos, a vida limpa, abençoada. E se tem que fazer alguma coisa, pensa bem, o homem casado, mais uma vez, ele deve satisfação à sua mulher. Não é dizer, eu mando lá em casa. Ele deve satisfação à sua mulher onde ele vai. O que ele vai fazer? Ele casou. A mulher tem que saber onde você está, aonde você. Mas tem aquele machismo. Ela não tem que saber nada. É eu que mando. Então, não é isso daí. Ela tem que saber. Vocês são casados. Ela precisa saber onde você está. O que você vai fazer? Não adianta você querer agir como o mundo, como pensávamos antes que era assim. Não é assim. Você casou, vocês dois agora têm que trabalhar em acordo. Agora você não é uma, você é uma com um. Você não é um só, você é um com uma. Você casou, agora o seu corpo é dela e o corpo dela é seu. Agora casamos com Cristo. O corpo de Cristo, a palavra do dia é o corpo de Cristo. É meu e eu, com essa palavra do dia, formo o corpo também com ele. Nós somos o feminino. Nós ouvimos, para terminar, quando você escuta uma advertência e você não cumpre, lembra, quando a sua mulher não cumprir com o que você fala, lembra que você fez a mesma coisa quando eu preguei para você. Você
Como igreja, você é uma mulher, um homem, um moço, uma moça desobediente. Porque quando se fala um para o outro e vê que aquilo é ofensivo ao casamento e a pessoa não corrige, a pessoa está errada. Então nós como crentes somos a mesma coisa. Agora a gente sai daqui, sabe o que vocês deviam fazer? Chegar em casa, dar uma olhada, deixa eu ver como é que está aqui o meu Face. Eu estou com uma face aqui que eu vou te falar. Que o meu Face mostra a minha face. E olha que face que eu estou aqui. Pintada. E ele de short, expondo. Por favor, você tem essa liberdade dentro da sua casa. Que eu disse, você pode ficar sem camisa dentro da sua casa, ninguém vai te condenar. Você está dentro da sua casa, mas você tira, a pessoa, eu tiro uma foto, vou pôr lá. Não tem jeito. Por mais bonito que eu fosse. Você tem que aprender isso daí, por favor. Então chega em casa e corrige. Eu não fico olhando assim nos Face, eu não tenho tempo. Mas tem muita gente aí que, vocês que mexem com isso, sempre está sabendo de coisa boa e coisa má. E aí eu recebo notícias. As notícias estão aí. Dá uma olhada lá, está mesmo. Então, a pessoa parece que não está bem de mente. Entende? A forma de você conversar nesses Face, parece que você não está bem de mente. Você está precisando de um tratamento, está precisando de um médico, para ver se descobre que você tem algum problema mental. A forma de escrever, de agir com as pessoas, discute. Tem uma coisa, tem aquele problema, avisa uma vez. Vocês têm os seus Face aí, tem os seus grupos. Mas quando uma pessoa age errado no grupo, o que é que você faz? Exclui. Entende? Você tem os seus grupos, pode ter, mas vocês têm um grupo que tem aquela doutrina e que pode conversar na mensagem, agir direito, mas quando começa a discutir, aí na hora, você sabe que você vai ser excluído. Quando você começa a querer apresentar uma opinião nos grupinhos, pode saber que eles vão te colocar para fora. Nem lá no mundo vão aceitar assim. Muitas vezes aceitam porque gostam de viver discutindo. Nós não temos que discutir fé, nós cremos. Não discutimos a mensagem, nós cremos. Agora, você não é obrigado a ficar falando muito em João. Não é obrigado a falar. Você não é obrigado. Só que tem uma coisa. Se você não fala, os outros sabem que você tem problema. Você não é obrigado a falar em João. Mas se você não fala, as pessoas já percebem. Por que não foi? Se falasse, a palavrinha dele estava completa. Mas não fala. Você está no ar. Você está em cima do muro. Qualquer hora você cai. Você tem que saber que lado você está, ao lado da palavra do dia. Hoje nós podemos dizer, nós temos uma mensagem, hoje do profeta, temos uma mensagem revelada, completamente concluída, não falta nada. Eu é quem tenho que ter essa fé. Se eu não tenho, eu não vou no rapto. É eu quem tenho que ter fé. Para rapto, para gentil, é individual. O que diz o profeta, Deus trata com os gentios individual. Com os judeus é como nação, mas conosco é individual. Fé para rapto é você que tem essa revelação e não tem que preocupar com os outros, não tem. Você tem que ter essa revelação. Fé de rapto. Se eu tenho fé de rapto, eu digo para vocês, irmãos, se você crê nos trovões, você tem fé de rapto. Se eu tenho,
se eu não tenho fé de rapto, eu dou uma volta nos trovões, eu passo lá um pouquinho longe dos selos, e nós estamos precisando de fé de rapto. Mas se eu tenho a fé de rapto, o que é obrigado de cada pregador desse aqui ter, senão ele para de pregar, cada obreiro nosso ter, senão para de pregar, fé de rapto. Você chega e fala para a pessoa e mostra. O que é fé de rapto? É crer que os trovões foram revelados. William Brandt diz: o rapto é uma revelação. Uma revelação. Não é duas, não. O rapto é uma revelação. E é a revelação dos 7 trovões. Então, quando eu digo, eu creio que os 7 trovões foram revelados, eu estou dizendo, eu tenho fé de rapto. Aí fica preocupado, como eu já disse, dá um pulinho para ver se sobe, não sobe. Ele não aguenta tudo com a perna dura, não está aguentando nada, está pensando no natural. Não, eu não tenho nem que pensar em vocês. O fulano não está agindo direito, o problema é dele, fé de rapto é individual. Quantos na igreja tem, mas só uma classe irá no rapto, a outra vai ficar, e a outra vai nos deixar antes. Tem uma que vai embora mais rápido. Escuta. Ele diz, olha, não dá. Agora me falou um negócio aí que isso daí não deu para descer. Tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Vamos embora. E tem um grupinho com ele, viu? Os 70, ele tinha um grupinho. Tudo entrou no mesmo tempo e saiu no mesmo tempo. Eles entram a hora da alegria e depois saem na hora da tristeza. Porque a tristeza para eles é comer a minha carne e beber o meu sangue. Tem hora que eles fazem, eu quero beber seu sangue mesmo. Tem hora que é feio, não é? Mas comer carne e beber sangue, filho, é ouvir, crer, guardar e viver a mensagem daquele dia. Foi isso que Jesus disse, comer minha carne e beber meu sangue. Era escutá-lo, era crer nele. Não era crer nos fariseus, não, é crer nele, comer a minha carne, beber o meu sangue. Aí nós temos uma revelação hoje. Comer carne e beber sangue. Ouvir a mensagem de um homem. Comer a minha carne, beber o meu sangue. Não é minhas carnes e meus sangues, não. É a minha carne e o meu sangue. É uma mensagem, é um só homem. É como a África me mandou a carta e diz, a gente quer aqui uma só boca, um só nariz. Tem hora que você não entende, né? Mas eu entendo a expressão deles, porque é uma só pessoa. É o que uma pessoa tem. Nós queremos isto aqui conosco. Amém? Pai Celestial, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos ajudar. Faça-nos cumprir sua palavra a cada dia, Pai. Não é difícil, somos seus, já casamos contigo com a sua palavra, queremos nos submeter às suas ordenanças, ao seu domínio, ao que o Senhor deseja. Cumpra em mim a sua vontade. Perdoa os meus pecados. Limpa a minha vida, Senhor. Minha mente, meus lábios, meus olhos, minha audição. Guia meus passos, em nome do Senhor Jesus. Faz isso com a sua igreja por toda parte que está me ouvindo, na África, nos Estados Unidos, Portugal e outros lugares, que sejam alcançados em todo o Brasil os que ouvem a palavra que diz, eu quero cumprir com esta palavra, eu estou preparando minha vida cristã para sair da terra. Não tenho que me preocupar com os que querem ficar na terra. Eu quero sair através desse grande rapto, desta grande revelação que foi dada nos dias da voz do 7º anjo. Amém.